Livro de Neemias, capítulo 1, versículo 4. Livro de Neemias, capítulo 1, versículo 4, que diz assim a palavra do Senhor. E sucedeu que, ouvindo eu essas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Olha que palavra, que versículo tremendo. E sucedeu que, ouvindo eu essas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Com base nesta palavra, eu quero aqui ressaltar, quero aqui trazer para vocês a história, claro que eu vou resumir bastante, a história de Neemias. Quem foi Neemias? Neemias foi um homem o qual Deus escolheu. Deus escolheu Neemias para ser o consolador de Israel. Deus escolheu Neemias porque via nele que Neemias era um homem diferente, que Neemias tinha um coração amoroso, que Neemias tinha um coração bom, que Neemias era um homem que era dado a ajudar o próximo. Era um homem que, a Bíblia diz que Neemias estava sendo comandado, conduzido pelo próprio Deus para ser exemplo ali em Israel. Diz a palavra do Senhor que o nome Neemias significa aquele que é o consolador, aquele que consola. Olha só, o nome dele significa aquilo que ele era, aquele que consola. Você sabia que o meu nome e o seu nome, ele vai interferir na nossa personalidade, no nosso caráter? Quantas são as pessoas que têm os nomes estranhos, ou um nome que às vezes quando você vai descobrir, porque eu sou uma pessoa muito curiosa, sempre fui muito analítica, observadora e atenta a tudo. Então, principalmente com relação a nomes, se eu conhecer qualquer pessoa e ver que o nome é um nome estranho, um nome esquisito, e o comportamento também da pessoa não é aquelas coisas, eu vou buscar saber o significado daquele nome para mim entender mais ou menos quem é essa pessoa. Porque o nome interfere no caráter da pessoa. Se você não sabia disso, pois fique sabendo. Você que já, infelizmente, já colocou o nome dos seus filhos sem buscar a tradução do nome, ou até mesmo o seu nome, você nunca teve essa curiosidade em conhecer e saber o significado do seu nome. Pois eu quero te dizer, a partir de hoje, tem essa curiosidade. O meu nome mesmo, eu sempre fui muito, como te citei, eu sempre fui muito analítica, observadora, eu sempre quis, como meu nome é um nome diferente, claro que tem alguém com meu nome, mas é o meu nome. Onde eu estou sempre onde eu estou só tem alguém com meu nome, não existe ninguém com meu nome. Meu nome é Marleide. O que significa Marleide? De origem grega, que significa aquela que nasceu para frutificar. Significa uma árvore frutífera. Aquela que nasceu para dar frutos. E olha eu aqui, tentando dar frutos para Deus. Olha eu aqui, tentando dar frutos, fazendo a obra do Senhor que seja através do seu lar, ou que seja na igreja, onde eu estiver, eu estou tentando dar frutos, eu estou tentando ser solidária, eu estou tentando ajudar as pessoas de alguma forma. Tudo que está ao meu alcance, eu procuro fazer. Então eu tento isso. Meu pai colocou esse nome em mim, ele nem sabia o que naquela época. Eu pareço ser jovem, tá, gente? Mas eu não sou não, tá? Eu já tenho aqui 41 anos, prestes aí quase entrando por 42 anos. Então, naquela época, 40 e poucos anos atrás, o povo não tinha esse conhecimento, né? O pessoal humilde, simples, não tinha essa cultura de buscar conhecer o significado de cada nome, não conhecia Deus, porque, né, na Bíblia também tem alguns nomes que a própria Bíblia dá a interpretação. Então nós temos que ter essa curiosidade, porque muitas vezes você escolheu um nome, o nome é bonito.
eu vou dar esse nome para minha filha ou para o meu filho. Quando vocês verem, quando algum dia esse menino tiver curiosidade para saber a tradução do seu nome, vai ver que o seu nome é um nome amaldiçoado, um nome diabólico. Você sabia disso? A Bíblia diz, né, eu preguei diversas vezes, essa semana eu também preguei, semana passada, sobre um homem chamado Nabal. O significado desse nome, do nome desse homem, significa homem tolo. Significava tolo e burro. Olha o significado do nome da criatura. Tolo e burro. Pois, tal como o nome dele, a tradução do nome dele ele era. Era um homem tolo, burro e tosco. O que significa tosco? Tosco é uma pessoa de mau caráter, uma pessoa má, uma pessoa perversa. Então o nome dele interferia no seu caráter. Então era um homem mau, perverso, tolo e burro. Então vamos vigiar. Se você não sabia disso, estou aqui para esclarecer a vocês. Vigia com o nome que vocês estão dando para os seus filhos, netos que seja. Busque primeiro a tradução dos seus nomes e também busque aí conhecer a tradução dos seus nomes para vocês identificar mais ou menos como vocês são. Por isso que a Bíblia é recheada de vários nomes. Você pode observar que a própria Bíblia nos dá significado dos nomes de alguns personagens. Quer colocar um nome bonito, abençoado nos seus filhos? Vai lá na Bíblia, escolhe um nome bíblico para os seus filhos. Você sabia que o nome Noemi, biblicamente, ele significa a mais bela entre as mulheres. E de fato, eu tive uma amiga minha que chamava Noemi. Ela era linda, tanto por fora quanto por dentro. Linda na aparência e linda no coração, no comportamento, na atitude dela. Então observa bem isso, seja atento sobre isso e vigia. Que Deus vai abençoar você e seus filhos, para que seus filhos não tenham nomes que venham causar maldição para eles, tá? Amém, meus amados? Vou entrando, curtindo e compartilhando. Então, o nome Neemias significa aquele que consola. Neemias era aquele que recebeu de Deus a missão de ser um consolador, de ser um homem que iria consolar o sofrimento das pessoas. Ele recebeu essa missão. E Deus não olhou para a sua situação, Deus não olhou para os seus status, quem ele era, de quem que ele era filho, não. Deus olhou para o coração de Neemias. Deus olhou para também o nome, que com certeza foi o próprio Deus que inspirou os seus pais a darem esse nome para Neemias. Então também, mais um alerta aqui, ore a Deus. Consulte a presença de Deus, para que Deus venha te dar sabedoria, para que você venha escolher qual nome que será dado ao seu filho, qual é o nome que será dado aos seus netos. Se você não teve essa curiosidade, essa sabedoria de entender isso, aprenda hoje que eu estou te ensinando. Então, meus amados, o nome Neemias significava aquele que consola. E Deus deu a Neemias a missão de consolar o povo de Israel. O que estava acontecendo com o povo de Israel naquela época? Israel via um sofrimento de 120 anos sendo escravizado, sendo humilhado, sendo massacrado, servindo através de sendo levado cativo por outras nações, principalmente a nação da Síria. A Síria foi um dos maiores inimigos que Israel teve. A Síria foi um dos maiores inimigos que perseguiu Israel por muitos anos. Os filisteus também foi uma nação que perseguiu Israel por muitos e muitos anos. Mas nessa época de Neemias, que os filisteus foi mais na frente, mas nessa época de Neemias, que a nação que oprimia o povo de Israel era a nação da Síria. E naquele tempo, naqueles dias, o rei que estava governando a Síria era o rei Artaxerxes. Era um rei, olha o nome do homem, Artaxerxes, um nome difícil de pronúncia. Só o pronunciamento desse nome, que a gente custa dar conta de pronunciar,
imagino, mas imagine como que ele era. O nome dele já era um nome extremamente difícil para os seus daquela época e para nós que não entendemos muito o idioma hebraico, aramaico, grego, que cada um tinha uns nomes, porque os nomes lá são diferentes, cada país tem seus nomes, já viu? Os nomes brasileiros são os nomes das pessoas americanas são outros e de outros países são outros. Então, tem todo o nome é conforme o seu país e conforme a cultura. Claro que isso não é regra. Cada pessoa coloca o nome que vai querer. Acha bonito, mas eu estou ensinando agora que, primeiramente, aprenda sobre isso. Meus amados, eu estou vendo que tinha quase 20 pessoas, só tem 7. Se vocês não entrar e curtir o próprio TikTok, já está tirando pessoas da live. Se vocês não entrar e curtir, vocês serão cortados da live. Compartilha a live. E diz a palavra do Senhor que, diante de tudo isso, então Deus deu essa missão a Neemias e a ocupação. Qual era o trabalho que Neemias exercia? Tanto eu falei que Deus escolheu Neemias para fazer a diferença no meio do seu povo e para abençoar o povo de Deus, o povo de Israel. Que nós sabemos que quem é a nação eleita, escolhida desde os primórdios, desde o início da criação, é a nação de Israel. Quer queira o inferno ou não, quer queira os inimigos de Israel ou não, a nação eleita, o povo adquirido, o povo amado por Deus, o povo escolhido pelo Senhor, é a nação de Israel. É a nação eleita, é um povo inteligente, é um povo próspero, é um povo que onde eles põem a mão, Deus prospera, onde eles estão. Dificilmente você vai ver um judeu pobre. Raridade, você não vai ver um judeu pobre. Por quê? Porque o próprio Deus concede a ele prosperidade. A maioria dos judeus tudo tem a vida próxima. Um judeu sair do país deles e querer morar em outro país, você pode ver que ele chega aqui e já compra o que tiver que comprar e tem dinheiro. É um povo abençoado, é um povo muito inteligente. Então diz a palavra do Senhor que então o rei que estava atuando naquela época era o rei Artaxerxes. Era um rei que estava governando a Síria. E a ocupação de Neemias, qual era a ocupação de Neemias? Neemias era um servo, ele era um copeiro que servia o rei. Então, quem era designado a esse cargo de copeiro era um dos maiores empregos. Você pensa assim, mas emprego de garçom, de mordomo, isso é bom? Mas naquela época era o emprego do momento, era um dos maiores empregos que todo mundo queria. Quem não queria se trabalhar no palácio? Quem não queria servir o rei, a corte? Quem não queria estar ali no meio desse povo? Meus amados, vão entrando, curtindo e compartilhando a live, por favor. Então, Neemias, ele era o copeiro do rei. Era aquele que servia o rei no seu palácio. E o que o copeiro fazia? O copeiro era aquele que guardava o rei, que estava assistindo o rei, cuidando de tudo para o rei. O copeiro era aquele que era separado, era aquela pessoa que estava diante do rei todos os dias e toda hora. Ele era aquela última pessoa que ia dormir, porque tinha que servir o rei todo o tempo. Então era aquele homem que tinha livre acesso ao rei, era aquele homem que poderia conversar com o rei, era aquele homem que muitas vezes poderia dar conselhos também para o rei. Então, mas a ocupação dele era copeiro, e era ele que experimentava todas as comidas, café da manhã, almoço, lanche e janta. Ele estava ali experimentando primeiro a comida do rei, para depois o rei comer. Ele estava ali experimentando primeiro a bebida do rei, para depois o rei beber. Era aquele que também estava, muitas vezes, entrava dentro do quarto do rei primeiro, para depois o rei entrar. Por que era assim? Porque naquela época, como não é diferente dos dias de hoje, mas naquela época estava acontecendo muitas pessoas que era contra o governo,
não é diferente dos dias de hoje, né? Contra o governo que tentava ali dar golpe de estado, tentava ali matar o rei através de uma comida envenenada, ou entrar alguma pessoa para matar o rei de alguma forma, através de espada, de flechas, de tudo. Então, esse copeiro, ele estava, digamos assim, à frente do rei, no sentido de proteger o rei. Então o rei não dava um passo se o copeiro dele não estivesse presente. Então o rei dependia ali desse copeiro e por graça divina, digamos assim, o rei gostava de Neemias, ou seja, gostava da forma como Neemias trabalhava, ouvia Neemias, via em Neemias um homem de confiança, via em Neemias um homem que ele jamais poderia ficar longe, digamos assim. Então o copeiro Neemias tinha essa função de proteger o rei, de guardar o rei, conforme o que eu citei, experimentando ali a sua comida e a sua bebida e analisando o ambiente primeiro, para depois o rei entrar, para ver se não tinha nenhum perigo do rei ser assassinado, sofrer algum ataque. Então Neemias estava ali para fazer a guarda do rei, digamos, estava servindo. Claro que tinha os soldados em volta ali do palácio, dentro do palácio, em todos os lugares, mas Neemias era aquele que de fato assentia, ou seja, estava o tempo todo com o rei, em todo o tempo. Assistia, isso era a palavra, assistia diante do rei em todo o tempo. Então diz a palavra do Senhor que o copeiro do rei, ele tinha livre acesso ao rei. Então ele poderia falar com o rei o tempo todo. E diz a palavra do Senhor que naqueles dias, as palavras de Neemias, filho de Acalias, sucedeu no mês de Quisleu, no ano 20º, estando em Suzã, a fortaleza, e veio Anani, um dos meus irmãos, e alguns de Judá, perguntaram-lhe pelos judeus que escaparam e restauraram do cativeiro acerca de Jerusalém. E disseram-me, ou seja, o próprio Neemias fez perguntas a esses homens que eu citei e perguntou como que estava a nação de Israel, como que estava o povo de Deus fora do palácio, como que estava as famílias, como que estava o povo, se estava bem, se estava precisando de alguma coisa, porque o copeiro ele sentia, ele ficava o tempo todo ali no palácio, ele não saía. E geralmente esses reis assim, dificilmente ele saía do palácio. E quando saía, tinha que sair com uma comitiva muito grande de soldados para guardar, fazer a sua guarda. E uma vez ou outra, dificilmente um rei viajar para conhecer outro reino, era muito difícil isso, tá? Porque até naquela época a locomoção era totalmente diferente nos dias de hoje. Naquela época não existia navios, avião, ônibus, carro, não tinha isso. Quem fosse de fato fazer uma viagem tinha que pegar um navio feito ali com a arquitetura que a gente não entende, mas não era tão bons quanto os de hoje. Então era muito difícil, era algo sofrido. Então o povo ficava muito ali no palácio mesmo, o palácio tinha tudo, então eles ficavam por ali. Então o copeiro não saía para passear na cidade, ele só ficava ali no palácio, ele não saía para conhecer como que era a sociedade fora do palácio. Então ele fez pergunta a essa pessoa, Anani. E ele perguntou, como está Jerusalém? Neemias fez essa pergunta. E disseram-me, os restantes que não foram levados para o cativeiro, lá na província, estão em grande miséria e desprezo, e o muro de Jerusalém fendido, e as suas portas queimadas a fogo. Olha só a resposta que Neemias teve. Ele achou que ia ouvir algo bom. Ele achou que a resposta ia ser algo bom. Não, ele disseram para ele, olha Neemias, olha só como que está Jerusalém. Os restantes, ou seja, o pouco de pessoas que ainda restam
em Jerusalém, porque todos foram levados cativos. Vieram aqui várias outras nações e levaram cativo o povo de Jerusalém, o povo de Israel. O pouco que ainda resta, que não foram levados para o cativeiro, lá na província estão em grande miséria e desprezo, estão passando fome, está na miséria, está na sarjeta, são desprezados por tudo e por todos. E o muro, Neemias, o muro de Jerusalém fendido, o muro caiu. E as suas portas queimadas a fogo, porque naquela época, como que as cidades elas eram protegidas? Todas as cidades, independente de qual nação, todas as cidades tinham muro, e eles faziam muros altíssimos e muros de fortaleza mesmo, com muitas pedras, e cercava todo. Imagina uma cidade, imagina a sua cidade, vamos citar a cidade que vocês aí moram. Imagine se a sua cidade fosse murada. Se a sua cidade é grande ou pequena, imagina o trabalho que isso daria, uma mão de obra tamanha, isso daria um gasto financeiro grande, e isso iria levar tempos para construir um muro em qualquer cidade que fosse. Por que hoje as cidades não têm muro? Porque suponhamos que nós hoje estamos em liberdade, nós estamos vivendo no século 21, mas naquela época, antes de Cristo, Velho Testamento, não tinha isso, tinha que fazer muro. Então o povo ele se sentia seguro se a sua cidade fosse muradas. Meus amados, vão entrando, curtindo e compartilhando a live, por favor. Então a resposta que Neemias teve foi essa, uma resposta onde muito entristeceu ele, onde muito Neemias se preocupou. Então a resposta que ele teve, o restante, porque a maioria foi tudo levado em cativo cativo para outras províncias, em outros países. O restante que ainda resta não foram levados para o cativeiro. Lá na província estão uma grande miséria e o muro de Jerusalém fendido, derrubado, e as suas portas queimadas a fogo. Então eles faziam muro nas cidades com um portão gigantesco, e ali ficavam os soldados guardando essa porta dia e noite. Então quem queria adentrar nessa cidade, que fosse para conhecer, ou que quisesse, fosse uma pessoa importante, que quisesse chegar até o rei de qualquer país que fosse, ele tinha que primeiramente bater ali, para que abrisse e saísse ali algum soldado, e ali o soldado iria saber quem eram aquelas pessoas que estavam ali batendo, o que eles queriam na cidade, estava sendo enviado por quem, em nome de quem que eles estavam ali. Tinha todo um trabalho que ninguém conseguia entrar assim facilmente, igual os dias de hoje que eu tô aqui em Brasília, igual que eu saio daqui de Brasília, eu vou pro Goiás. Vou para Goiânia, vou para Anápolis, vou para qualquer outra cidade. Eu tô aqui, eu pego estrada, ou vou de avião, ou vou de carro, vou para São Paulo, eu vou para o Rio de Janeiro facilmente, não tem muro nenhum me impedindo. A única coisa que vai separar é o trajeto. Se vai de carro, se vai de avião, se vai de ônibus. A única coisa que vai separar a distância e o trajeto, como que você vai chegar nessa cidade, nessa região, nesse estado. Então nessa época era dessa forma que acontecia. Amém, meus amados? Vão entrando, curtindo e compartilhando. Então diz a palavra do Senhor que todos ali, as portas, o muro foi derrubado, as suas portas foram queimadas a fogo, então a cidade estava à mercê. Naquela então a cidade estava desolada, sem ninguém para guardar a cidade estava sem muro, a cidade estava na maior miséria. Por quê? Porque Israel, até mesmo nos dias de hoje, sempre Israel teve muitos inimigos. Por quê? Que sempre Israel foi uma nação que desde o Velho Testamento, Novo Testamento, todo mundo que Deus levantou para profetizar. Por que sempre Israel se levantava geração após geração, nação sobre nação, que muitos eram inimigos de Israel? Porque nação de Israel
os escolhidos do Senhor. Nós sabemos que quem é escolhido de Deus sofre perseguição, sofre inveja, sofre ódio. Então, a nação de Israel era invejada, era odiada, era perseguida, era a nação que todo mundo queria matar Israel, todo mundo queria destruir Israel. Mas ele se esquecia do Deus de Israel, ele se esquecia que Israel tinha um Deus que velava pelo seu povo, tinha um Deus que guardava a sua nação. Como é nos dias de hoje. Se vocês observarem, observe só as nações, né? Israel tem passado por guerras, por mais de 2 anos, 3 anos de guerra aí. Observe todos que têm se levantado contra Israel. O que acontece com eles? Perde batalha. Porque quem luta por Israel não é carne, não é escudo, não é arma, não é bomba nuclear, não é bomba, não é nada. Quem luta por Israel é o próprio Deus Jeová. Deus Yahvé, o Deus dos exércitos, é o Senhor que peleja por Israel, é o Senhor que batalha por Israel. Sempre foi assim, sempre será, até a vinda de Cristo. É a nação eleita, é o povo adquirido e ponto. Ninguém pode tocar, ninguém pode se levantar. Todos aqueles que ousaram se levantar contra o Israel deram com a cara no chão, foram envergonhados, foram mortos, foram destruídos. E é da mesma forma, não toca. Viu que é israelita? Viu que é judeu? Põe a mão não, porque quem toca nos ungidos do Senhor está tocando o próprio Deus. Então não se levanta, não põe a mão, não amaldiçoa, porque aqueles que amaldiçoarem Israel, diz a palavra o quê? Que serão amaldiçoados. Mas aqueles que abençoarem Israel serão o quê? Serão abençoados. Lá em Salmo 122 diz: abençoarei, orai pela paz em Jerusalém, prosperarão aqueles que te amam. Então o próprio Jesus nos ensinou a amar Israel, a orar por Israel, a abençoar Israel. Porque aquele que lutar, que tentar contra Israel, o próprio Deus o mata. Isso aí é fato. Eu vejo, né, os comunistas, esse desgoverno que está na presidência, destruindo tudo, amaldiçoando Israel, desde o dia que ele amaldiçoou Israel, ou como está os seus amiguinhos, como que está o país? Está no caos. Porque a palavra do Senhor diz que quando o justo governa, o povo se alegra e é feliz. Mas quando o ímpio governa, o povo geme, chora e padece. O que está acontecendo com o Brasil? Enquanto Deus não colocar um basta nesses comunistas, levando quem tiver que ir para a prisão, descendo a sepultura, quem tiver que descer, enquanto Deus não dá um veredito, um ponto final, nós estamos aí à mercê e o país está nesse caos. Pobre, empobrecido, tudo caro, o dinheiro não vale mais nada porque o desgoverno sobe imposto o tempo todo, aí vai indo as indústrias, os fornecedores não conseguem mais manter o preço, e aí o dinheiro não tem mais valor. O que você faz com o salário mínimo? Como que sobrevive com o salário mínimo? Quem não tem uma casa para morar, como que vai pagar um aluguel? Tendo que pagar o aluguel, tendo que se alimentar, tendo que comprar um remédio, tendo que cuidar de um filho, escola, não sei o que, como? Se o casal, os dois não estiver trabalhando, se for pagar só um salário, eles não conseguem sobreviver. Porque o dinheiro não tem mais valor devido ao desgoverno, devido os impostos que o desgoverno liberou em cima das mercadorias, em cima dos produtos. Então nós, conhecedores da palavra do Senhor, nós temos que orar para Deus fazer justiça rápido, para Deus intervir. Mas eu sei que Deus falou que dentro de 3 anos e meio esse desgoverno ficaria no poder. Mas ao passar os 3 anos e meio, ele não vai chegar ao final do mandato. O próprio Deus iria matá-lo. Assim Deus falou antes dele usurpar da presidência. Então, quem viver, verá. Então diz a palavra do Senhor que agora Israel estava nessa situação, vivendo sob
Muitos foram levados cativeiros, e os que permaneceram em Israel agora estavam vivendo na miséria, estava vivendo sem proteção, porque a cidade não tinha mais muro, estava vivendo à mercê dos inimigos. Então, se a cidade não tinha muro, então todo mundo chegava ali, saqueava a cidade, matava as mulheres, estrupava as mulheres, pegava as crianças, escravizava as crianças, e estava aquele sofrimento. Então, quando Neemias recebeu essa resposta, Neemias, ele se compadeceu, ele começou a chorar, irmãos. Ele começou a chorar pelo seu povo. Ele não acreditava, ele não sabia que a situação estava dessa forma. Então ele começou a chorar. Então ele começou a se lamentar. Diz aqui no versículo 4, ele falou: "E sucedeu que, ouvindo eu estas palavras", Neemias, estas palavras, assentei-me, ele se assentou no chão, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias. Ele se condoeu da tal forma, ele se entristeceu de uma tal forma por Jerusalém, pelo povo, pelo seu povo, porque Neemias, ele era judeu, e ele estava ali servindo o rei. Então ele vivia também cativo, ele preso ali ao rei, mas com um cargo bom, digamos assim. Ele não era tratado como os outros, ele tinha um tratado melhor, porque o rei amparava ele e o rei gostava dele. Então ele tinha suas regalias, digamos assim. Mas ele morando em um palácio, comendo do bom e do melhor, bebendo, dormindo na cama excelente, sendo protegido pelos soldados do rei, ele se viu ali naquela vida boa, quanto o povo dele estava sofrendo e padecendo, cativo, e os muros tinham se derrubado. Neemias tanto se entristeceu, ele não sabia que estava assim, ou seja, ele não sabia que havia 120 anos que Jerusalém, o povo de Israel, estava nesse cativo, porque levantou-se vários reis que não deram conta de governar Israel da forma como tinha que ser. Eles acabavam se corrompendo com o pecado e com os deuses. Então, quando Israel esquecia do Deus de Israel, o que acontecia? Eles acabavam perdendo batalha e passando por todos os problemas que surgem. Assim sou eu e você. Quantas vezes que nós estamos na presença de Deus e por algum deslize, por alguma falta de sabedoria, a gente falha, cai, peca. A palavra do Senhor diz, não é porque eu estou aqui falando com vocês, pregando para vocês, que eu não estou fadado a cair. A palavra do Senhor diz que aquele que está em pé, cuide-se para que não caia. Aquele que está em pé, esteja vigilante, esteja como soldado apto para a guerra. Nós temos que estar, porque a nossa guerra, ela não é carnal, ela não é contra a carne nem contra o sangue, mas a nossa luta, a nossa guerra, ela é espiritual. A nossa luta é contra os principados e contra as potestades do inferno. Então nós que estamos aqui levando essa palavra para vocês, nós temos que estar nos revestindo. Para mim estar hoje aqui para você, eu tenho que estar jejuando, eu tenho que estar orando, eu tenho que estar tirando horas de estudo. Eu também canto, eu tenho que tirar horas de ensaio e ainda trabalho ainda tem toda uma casa para cuidar. Então assim, é muito árduo. Então nós temos que se desdobrar em 10 para dar conta de viver o seu chamado, de ser vigilante, ser um instrumento de Deus e viver a sua vida circular, né? Porque querendo ou não, nós somos seres humanos, então a gente tem uma vida ainda para desenrolar ela aqui na terra, digamos assim. Mas nós temos que desenrolar tudo isso. Então diz a palavra do Senhor que ao saber de toda a situação que se encontrava, Jerusalém, Neemias chorou, sentou no chão, chorou e lamentou por dias. O pranto dele ele muito ficou sentido pelo sofrimento do povo dele que estava sofrendo. E disse, aí ele orou ao Senhor dessa forma: ah, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e terrível, que guarda o conserto e a benignidade para com aqueles que te amam e guarda os teus mandamentos. Esteja, pois, atento
atentos aos teus ouvidos, aos teus olhos, abertos para ouvires a oração do teu servo. Ele orou ao Senhor. Que eu hoje faça perante ti, de dia e de noite, pelos filhos de Israel, teus servos, e faça confissão pelos pecados dos filhos de Israel, que pecamos contra ti, também eu e a casa de meu pai pecaram. Olha só a oração de Neemias. Então Neemias foi um homem de guerra. Guerra o que? Espiritual. Ele orava. Ele não estava ali no meio do seu povo, mas ele lembrava de todas as leis da Torá. Ele lembrava de todo o ensinamento que um dia ele recebeu dos seus pais. Ele lembrava como que era o ensinamento que Deus ensinou para o seu povo. Então diz a palavra do Senhor que ele orou pedindo para que o Senhor Deus do céu, que era grande e terrível. Então, quando nós formos orar, nós temos que primeiro enaltecer o nome do Senhor, agradecer a Ele, depois nós viemos pedir perdão pelos nossos pecados, e depois nós viemos fazer as nossas petições. Então, tudo isso nós temos que aprender. Nós temos que aprender enaltecer na oração, começando enaltecendo e glorificando o nome de Deus. Segundo, agradecendo a Deus por tudo, pelo livramento, pela sua casa, pelos seus pais, pelo seu marido, pela sua esposa, pelos seus filhos, pelo seu trabalho, pela saúde, por tudo. E depois, pedir perdão dos seus pecados. Pede perdão por todo pecado que você cometeu. E o quarto, aí sim você começa a fazer as suas petições. Senhor, eu preciso disso, me ajuda nisso. Aí sim, mas o primeiro passo eu estou ensinando a vocês. Claro que o Senhor também deixou como exemplo a oração do Pai Nosso. Mas o primeiro passo, a primeira frase é o quê? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoai as nossas ofensas. Assim como nós tem recebido, perdoai as nossas falhas diante do Senhor. Então nós temos que aprender a orar. Deus não se agrada de orações, de rezas, orações repetitivas, que é como uma carta ali. Não, Deus quer que você ore. O que é uma oração? Oração significa ora e uma ação. Você tem que abrir o teu coração diante do Senhor, como se você estivesse desabafando com seu próprio amigo, mas ali você estará orando ao seu Deus. Então o Senhor quer que nós oramos e buscamos a presença dele em oração e em jejuns. O que é jejuar? O jejum não é só você ficar horas sem comer, não. O jejum, ele vai trazer você para a presença de Deus. Vai te dar sensibilidade do Espírito Santo. O jejum vai quebrantar a tua carne. Vai fazer você... vai eliminar da sua carne todos os desejos carnais, vai eliminar da sua carne todo o desejo de ira, de ódio. O jejum é para isso, para quebrantar a sua carne e elevar o seu espírito a Deus. Por isso que o próprio Deus sempre nos ensinou: a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, e sim contra os principados e potestades. Então a nossa luta, nós não iremos vencer no braço, na força dos nossos braços, mas nós iremos vencer a luta, vencer as provas, mediante a nossa vida com Deus em vigilância, que o primeiro passo é vigiar. Contudo, vigiai, orai e jejuai. Então, mediante você vigiar, orar e jejuar. Quando nós aprendemos todas essas armas espirituais, não há inferno, não há potestade, não há demônios que ficam de pé diante da presença de Jesus e do Espírito Santo na nossa vida. Porque quando nós temos uma vida com Deus, quando nós abrimos a boca, Satanás tem que bater em retirada. Satanás não suporta ouvir a voz daquele que clama a Deus, ouvir a palavra de unção que sai da nossa boca. O diabo não tem força para suportar um homem ou uma mulher de oração. E ele sabe quem é de oração, viu? Quando ele sabe que o homem e a mulher de oração vive em oração em santidade diante de Deus, Satanás não chega nem perto.
Porque ele sabe que ele não tem poder de tocar em nós e nem em nada. Ele não tem poder de tocar na nossa família, ele não tem poder de tocar nos nossos filhos, ele não tem poder de tocar no nosso trabalho, porque nós oramos e consagramos tudo que nós temos a Deus. Você sabia que tudo que você tem, não, você pensa que veio pela força do seu braço? Não, meu querido. Tudo que Deus te deu, foi Deus que deu. E você só obter porque o próprio Deus te sustentou para ter. O próprio Deus te deu sabedoria para você conquistar. O próprio Deus te instruiu para você chegar lá, para você assumir um grande cargo, para você passar no concurso público, para você terminar a faculdade. Quem instruiu, quem te capacitou, foi o próprio Deus te dando força e sabedoria, te deu intelecto, te deu inteligência. Não foi porque você, claro, você se esforçou, estudou, mas quem te instruiu, quem preparou todo o caminho foi Deus. Então tudo que nós temos que consagrar a Deus. Nós temos que consagrar o nosso trabalho, o nosso casamento, os nossos filhos, a nossa saúde, os nossos familiares a Deus. Consagra os seus bens a Deus. O próprio Deus nos ensina nós consagrarmos os nossos bens ao Senhor. O que é os bens? Sua casa, seu carro, seus filhos. Tanto é que a palavra do Senhor diz que os filhos, quem tem filho aí, que os filhos são a herança do Senhor. A herança do Senhor não é seu carro, não é sua casa não, tá, meu querido? A herança do Senhor é seus filhos. Então, se você não está cuidando bem dos seus filhos, está maltratando, está matando. Quantos pais aí pedófilos que estrupa e mata os seus filhos? Quem não está cuidando da sua herança, que a sua herança é os seus filhos. A Bíblia diz que os seus filhos são a herança do Senhor. Os pais que cometem crimes, fazendo essa maldade com seus filhos, já estão amaldiçoados. Se não se arrependerem dos seus maus caminhos, já está condenado diante do Senhor. Então você que está aí, tem filho, mas não sabe educar, tem filho, mas não sabe cuidar, tem filho, mas abandonou, tem filho, mas não trata bem. Então você que não está cuidando da herança que o Senhor te entregou, Deus vai requerer da tua cabeça a vida do teu filho. Vocês aí que estão matando os seus filhos, você mulher que está abortando seu filho, você homem que está matando seus filhos, até mesmo estrupando, sendo pedófilos, estrupando seus filhos. Cuidado. A mão de Deus vai vir como espada de fogo, vai cortar para lá e para cá, vai destruir aquele que tentar contra a vida de uma criança. Assim diz o Senhor. Então, a palavra do Senhor diz que as crianças são a santidade de Deus na terra. Aquele que toca em uma criança está tocando na menina dos olhos de Deus. Ai de quem toca, ai de quem maltrata, ai de quem judia. Nós conhecemos aí, se você não conhece, busque saber, ter conhecimento, estuda. Nos últimos tempos tem acontecido, vazado vários vídeos de os países aí que são amaldiçoados por Deus, que são os países Paquistão e Irã, que são países terroristas, países satanistas, países que têm Deus como Baal, o Deus do céu é Deus Baal, é Deus Dagon, é Deus Maloque. São esses países, têm esses deuses. E o islamismo, eles querem entrar nos países que dá legalidade para eles vir, para tentar implantar a sua religião diabólica, satanista. E esse desgoverno é amiguinho, viu, dos líderes do Irã e do Paquistão. Só para você ver o nível do presidente que está usurpando a presidência. Então, ou seja, o islamismo e o Paquistão são países diabólicos, amaldiçoados. Essa linhagem do Paquistão, do Irã, são da linhagem de Sem, de Cão, de Sem. Quem foi Cão? Perdão, quem foi Caim? Da linhagem de Caim, de Sem. Caim foi o filho de Adão e Eva, o primeiro filho de Adão e Eva, que Caim matou Abel. Então, quando Caim fez isso, matou Abel, o próprio Deus o amaldiçoou. E ali o Deus, ele fugiu diante de Deus, ele foi para a terra longínqua, ele foi para essa região. E ali surgiu todo o sofrimento de Israel, né? Que da linhagem desse Caim aí, surgiu homens diabólicos, surgiram homens maus. Foram só pessoas que
que lutaram contra Israel. E esse povo também é da linhagem de Sem. Quem foi Sem? Sem foi um dos filhos de Noé. Quando Noé saiu da arca com seus 3 filhos, depois que Noé saiu da arca, Noé foi plantar a terra, arar a terra, plantar, e ali Noé plantou uma vinha. E aquelas uvas, antigamente, o cacho de uva era tamanho de um ser humano. O cacho de uva era gigantesco, as uvas antigamente eram imensas, tanto que a terra era fértil. Os cachos de uva tinham que juntar os 2 homens para conseguir carregar um cacho de uva. Não é igual essas uvinhas pequenininhas que nós vemos hoje, não. A uva, para você comer ela, uma uva só já te sustentava, era o tamanho de uma manga. Então, Noé então plantou a vinha, e ali Noé preparou o suco dela, colheu ali, e a vinha era tão curtida que ela inalava por si o álcool. E ali Noé embebedou tomando o suco daquela vinha, ficou bêbado. E ali um dos seus filhos, que era Sem, viu o seu pai bêbado e, de vez de se calar, virar o rosto, que era desonroso, era desrespeitoso ver seus pais nu. Jamais um filho poderia ver o seu pai nu. Então ele não só riu do seu pai, como saiu contando para os seus irmãos que tinha visto o seu pai nu. Então, e ali os outros irmãos respeitaram essa ordenança, essa cultura que não podia olhar para o seu pai nu. Então os irmãos dele pegou uma roupa, virou o rosto e entregou para o seu pai. Não olhou para ver a nudez do seu pai. E ali ele se vestiu, voltou ao normal, né? E quando ele voltou ao normal, foi contado, os filhos dele contou o que aconteceu, que Sem viu ele nu. Então Noé amaldiçoou o seu filho. Ele era o primogênito, teve que servir seus irmãos menores e foi amaldiçoado. Então essa linhagem do Paquistão, do Irã, vem da linhagem de Sem. O nome era Sem mesmo, esse era o nome, tá, gente? Os nomes eram diferentes. Então diz a palavra do Senhor que então esse povo é um povo mau, diabólico, perverso, adora deuses satanistas, deuses estranhos. São homens, a maioria tudo pedófilos, a maioria tudo gays, tá? São homens que odeiam mulheres. O país é um país que odeia as mulheres. O país, Paquistão e Irã, são países que odeiam as mulheres. Eles dizem, o seu Deus, o seu profeta ali diz que as mulheres, eles veem as mulheres como um animal. Olha como que eles veem uma mulher, por isso que eles judiam da mulher. Eles veem as mulheres como um animal transfigurada em ser humano. Olha a mente dos homens do Paquistão e do Irã. Então o que eles fazem com essas mulheres? Mata, escraviza, veste aquelas turcas, mulher não pode mostrar o rosto, mulheres não podem falar, mulheres não podem sair sozinhas sem que um homem esteja presente, mulheres não podem se socializar, não podem ter amigos, não podem falar com ninguém. Só dentro de casa, obedecendo e se sujeitando a ser estrupada pelos seus maridos, digamos assim, o qual eles apenas querem elas para que elas venham gerar filhos para eles. E visando na mente deles que elas são animais. Quando eles andam com elas nas ruas, com as suas mulheres, eles andam com aquela turca tampando todo o rosto, o corpo, que não vê nada, só com os buraquinhos que nem o olho dela pode ver. Eles amarram a mão delas e saem arrastando essas mulheres para as ruas, como se fosse um cachorro, como se fosse um animal de estimação. É assim que os homens do Paquistão e os homens do Irã são. E vocês, mulheres, vigia. Vocês que andam conversando com esses homens de outros países, é assim que eles veem vocês. Se eles não amam nem as mulheres do próprio país, vai amar qualquer outra mulher de outra cultura, que nós mostramos o rosto, nós mostramos o pescoço, e quantas mulheres que anda no mundo aí praticamente pelado, só mostrando o útero. Eles vê, as mulheres deles que andam tampadas, eles vê elas como um animal, como um cachorro. Imagine nós, como que eles não olham para, quando eles veem as mulheres brasileiras, qualquer outra mulher de qualquer outro país na televisão, eles olham para elas enojando, desprezando. São tudo homens pedófilos, homens gays. Eles são dessa forma. Eles só gosta de homens.
Só os homens que prestam, só os homens que têm vez, só os homens que nasceu para mandar. Os homens nasceu para, na mente deles, os homens nasceram para governar tudo. Mas uma mente diabólica, uma mente que maltrata as mulheres. Então eles maltratam as mulheres, maltratam os seus filhos. Se nascerem mulheres, eles próprios estrupam suas próprias filhas. É assim que eles fazem. Quando eles não pegam essas crianças de 5, 6 anos e vendem elas para homens velhos de 30, 40, 50, 60 anos para estrupar suas próprias filhas. Olha só como são os homens do Paquistão e do Irã. São homens diabólicos, animais, que o ser humano não são. Então, são homens, todos mundo sabe que são homens que matam qualquer pessoa que tentar entrar no país deles, mata sem dó. Cristão, então, não pode nem pôr o pé lá, que quantos cristãos, que eles colocam fila assim, faz as lives e mostram pro mundo todo como que eles matam as pessoas que tentam pregar uma religião que eles não conhecem. Eles não aceitam Deus. Então, são países que agem dessa forma com as suas mulheres e com as crianças. E lá no Irã, eles, acordado, obrigam suas mulheres a pegar suas crianças bebês, a consagrar Moloque, ao Deus que é voltado para receber sacrifício das crianças, consagra aqueles bebezinhos de 1 aninho, 2 aninhos, consagra aquele Deus e mata ali na frente daquela imagem, as crianças, na frente de todo mundo assim, ó. Que tanto de mulher levantando seus filhos, a mão do marido, obrigada pelo marido, que trata elas como lixo, como objeto, como animal, que elas são tratadas, eles dizem que elas são animais. É assim que os homens do Irã e do Paquistão veem as suas mulheres, chamam elas de animais. Que elas não é ser humano igual eles, o ser humano é só homem. Olha que coisa diabólica e abominável. Então, são assim que eles tratam. Então, eles pegam aquelas crianças, sacrificam ali aqueles deuses pagãos e vão levando a vida, como se nada tivesse acontecendo. Uma criança ou outra que eles ficam para eles abusarem ou para eles venderem e arrecadar dinheiro. Vende essas crianças, o tráfico de criança para outros países ou casam, dão suas filhas de 6 anos, 5 anos para casar com homens marmanjos. Quantos aí vocês estão vendo, está nas redes sociais? Gente, é só buscar, Irã, Paquistão. Vocês vão ver os homens velhos, homens de 60 anos, 50 anos casando com criança de 5 aninhos, 6 aninhos. As menininhas vestidas de noiva. Abominação diante do Senhor. Isso é uma aberração, isso é uma afronta, isso é algo assustador, isso é algo diabólico. Os tais que cometem esses tais crimes hediondos, primeiro, eles vão se ver com Deus, e segundo, tudo está sendo mostrado para que as outras nações interfiram nesse país de alguma forma. Salve as mulheres, salvem as crianças. E a pergunta é, como evangelizar esse povo? Porque se eu entrar lá, eles me... Primeiro, por ser mulher, né? Geralmente eles vão homens para esses países, mas chega lá, eles não aceitam ser evangelizados. Eles não aceitam, eles não entendem que Deus é o Criador dos céus e da terra, o Deus deles é Baal. Os mesmos deuses do Velho Testamento. Eles continuam seguindo uma linhagem do Velho Testamento no sentido dos ídolos, da idolatria. Lá, o Paquistão é diferente dos outros países que tem a Bíblia Sagrada. O Israel tem o Torá, né? Que é a Bíblia Sagrada. Eu só creio no Velho Testamento. O Israel até hoje só crê no Velho Testamento. E mesmo assim, Jesus morreu por eles, nasceu lá, e eles ainda só creem, não creem em Jesus. Eles veem Jesus como apenas um profeta, que foi um profeta. Eles não entendem que Jesus foi o Salvador, que Jesus morreu por eles, para salvar eles. Claro que tem muitos hoje judeus já cristãos, lógico, mas ainda há alguns que ainda não aceitam essa palavra. Eles não aceitam essa Bíblia, eles só creem na Bíblia até o Velho Testamento. O Novo Testamento eles não aceitam. Então precisa ser evangelizado. Estou falando agora de Israel, mas os países diabólicos são os países Paquistão e Irã.
Então, se vocês colocarem Paquistão e Irã, vocês vão ver o que eles andam fazendo. E aí, é para toda... Eles estão postando os vídeos para que alguém se levante a favor daquele povo. É muita criança morta. É muita criança abusada. É muita criança sacrificada. As crianças que são os homens, que nascem meninos, eles pequenininho também são vendidos e abusados sexualmente por vários homens. Então é algo assustador, algo diabólico. Isso quando eles não morrem no ato, né? Porque uma criança vai suportar um ato sexual? Jamais. Ainda mais sendo violentados pelo ato sexual. Quantas crianças morrem? Então é assim que eles fazem. São pessoas diabólicas, amaldiçoadas por Deus. Se algum dia eles vão conseguir aceitar alguém pregar para eles, só Deus sabe. Mas é uma nação amaldiçoada. Por isso que é um país de miséria, viu? Se você assistir qualquer vídeo desse, você vai ver a miséria que é o país, a sujeira que é o país, a pobreza. E esse desgoverno aqui tá levando o nosso dinheirinho do nosso imposto e mandando para eles comprarem armas, armamento para matar as mulheres mesmo, destruir as mulheres mesmo. O ódio deles é contra as mulheres. Eles são homens pedófilos, são homens que odeiam as mulheres. Vê as mulheres como animais, não vê as mulheres como ser humano. Eles dizem que as mulheres não são ser humanos. As mulheres, elas vieram em forma de ser humano, mas elas são animais. E animais têm que ser maltratados, animais têm que ser mortos. É a visão deles, tá? Então, esse é o pessoal do Paquistão e do Irã. Mas Israel é uma nação separada, é outra nação, a nação eleita, o povo adquirido. E diz a palavra do Senhor que, então Neemias orando, chorando, clamando, se lamentou, se condoeu pela sua cidade, pelo seu povo que foi levado cativo, e o que estava ali estava sob miséria, pobreza, os muros caídos, e as portas do muro, as portas de Jerusalém foram derrubadas e queimadas. Então, Neemias se via nessa situação e ele começou a chorar, começou a orar, começou a clamar a Deus por misericórdia, para Deus dar entendimento, para Deus dar sabedoria, para Deus dar estratégia, para Deus dar direção para ele, para Deus tocar no rei Artaxerxes, porque tudo tinha que passar pelo rei. E Deus fez com que Neemias caísse na graça do rei. O que é cair na graça? O rei gostava dele no sentido que via nele um homem justo, um homem fiel, um homem obediente, um homem que serviu o rei o tempo todo, mas que ele é obrigado, né? Mas ele serviu o rei, conversava bem com o rei, dava conselho para o rei, e o rei ouvia. Então o rei gostava de Neemias, o rei Artaxerxes, que era o rei da Síria, gostava de Neemias. Então o que aconteceu? E o rei perguntou, olha, mais outra pergunta, né, do texto. Agora foi o rei que perguntou o que estava acontecendo com Neemias, que via Neemias com semblante triste, que via Neemias com semblante abatido. O que estava acontecendo para que Neemias estivesse com aquela aparência, aquele rosto triste, entristecido? Então, foi dessa forma aqui no capítulo 2, versículo 2. E o rei me disse: por que estás triste o teu rosto? Pois não estás doente, não é? Então não estás doente? O rei perguntou: não está doente? Não é isso senão tristeza de coração? Ou você está sofrendo alguma coisa do coração? Então temi muito, em grande maneira. Olha só. Quando o rei fez essa pergunta, porque o rei não perguntava como... Porque ele era um copeiro, por mais que o rei tratava ele bem, mas o rei não queria saber das suas emoções. O rei não queria saber o que estava acontecendo com você, com ele. Simplesmente tratava ele bem, mas não perguntava a família, se ele tinha... Não perguntava nada sobre ele. Então, o Neemias temeu em responder ao rei aquela pergunta, que até ele assustou, falou: o rei me perguntando isso, o rei nunca me pergunta, não faz nenhuma pergunta para mim, porque eu sou apenas seu copeiro, eu sou apenas seu servo. E diz o texto que então Neemias temeu em responder a pergunta do rei. Então, e disse o rei, então ele disse ao rei: viva, ó rei, para sempre. Como não estaria triste o meu rosto, como não estaria triste o meu rosto, estando a cidade, Jerusalém,
o lugar dos meus sepulcros, de meus pais, assolada, tendo sido consumida as suas portas a fogo. Como que eu não ia sofrer? Como que eu não iria estar triste se a cidade, né, dos meus pais, a cidade do meu povo foi destruída, foi queimada, os seus portões foram destruídos, a cidade está assolada, não tem muro mais. O povo, maioria, os que não morreram foram levados cativo, e o povo está vivendo na miséria, na fome. Como que eu não vou entristecer com isso? Foi a resposta que Neemias deu ao rei. E o rei disse: que me pedes agora? O rei perguntou: o que você quer me pedir? Então o rei deu essa, digamos, essa brecha para ele. O que você quer que eu faça por você? E ele disse ao rei: se é do agrado do rei, se o teu servo é aceito em tua presença, peço-te que me envies ajudar a cidade dos sepulcros de meus pais, para que eu a edifique. Olha só a petição que ele, claro, vindo ali da parte de Deus, dando coragem, autoridade e graça para que Neemias fizesse uma petição tão grande. Ele era apenas um copeiro, mas ele sabia cuidar do palácio, ele sabia administrar o palácio, ele sabia coordenar os demais servos que servia o reino, ele sabia cuidar dos outros empregados, ele estava no mais alto escalão, servindo o rei, mas então ele sabia administrar todos os demais servos do palácio que serviam o rei. Então ele sabia, tinha estratégia, ele tinha inteligência, ele tinha sabedoria, ele tinha o principal, que era Deus. Ele tinha o principal, que era a presença de Deus. Ele orava, buscava sabedoria, direção e graça da parte de Deus. E ele fez. O pedido foi: peço-te que me envies, que me deixes ir ajudar a cidade dos sepulcros de meus pais, para que eu a edifique. Ele pediu ao rei que o rei consentisse ir até ajudar a cidade, que era a cidade dos seus pais, onde seus pais já haviam morrido. E ele pediu ao rei que deixasse ele sair do palácio e desse autoridade, carta branca e recurso também, tá? Para que ele edificasse os muros de Jerusalém. Foi um pedido muito ousado, um pedido corajoso, um pedido inteligente. E o rei olhou para ele e pensou: como assim? Esse rapaz me serve como copeiro, ele quer que eu que eu ceda isso para ele, ainda quer que eu dou um legado, uma ordem tamanha que só quem é da alta corte, só quem tem o título de um governador, de uma alta autoridade, um homem grande. E ele está me pedindo isso, ele sendo copeiro. Imagine que veio tudo isso na cabeça do rei. Mas quando Deus está no negócio, ei, meu querido, eu quero te dizer que Deus usa quem Ele quer usar. Deus usa quem Ele quer usar para abençoar o teu povo. Não importa qual seja a prova e a luta que você está passando, Deus vai levantar alguém. E vai ser alguém grande, que tem recurso, que tem entendimento, que tem cultura, que tem inteligência para te abençoar, para te tirar do teu lugar e te trazer para um lugar de destaque. Deus vai te levantar para te honrar. Deus vai usar alguém para te abençoar, vai suprir as suas necessidades, vai cuidar de ti, vai enviar a guarda, vai dar carta branca, vai te dar legalidade e vai te colocar no alto escalão, porque Deus é Deus, Ele faz do jeito que Ele quer. A sabedoria é Ele que dá ao homem, o entendimento é Ele que dá ao homem, a estratégia vem dele, os projetos que nós projetamos, isso não vem da nossa mente, que a nossa mente não tem essa sabedoria, essa inteligência. Se nós temos inteligência, toda inteligência é o Senhor que nos dá. Se nós adquirimos sabedoria, nós vamos nos humilhar diante de Deus em oração e jejum para que o Senhor nos dote de sabedoria, porque a sabedoria você não encontra em livros não, tá, meu querido? Sabedoria você não encontra na escola não, tá? Sabedoria você não encontra na faculdade não, tá? Sabedoria você encontra
de boca no pó, de joelho no chão e boca no pó e vida com Deus. Jejuns e oração. Só assim que você adquire sabedoria. Inteligência, primeiramente Deus tem que te dar ela. Para que você venha ler um livro e entender o que aquele livro tá falando com você, está te ensinando. Agora, sabedoria é dom de Deus. Sabedoria nós alcançamos somente em Deus. Só Deus pode nos dar graça. Só Deus pode nos dar sabedoria. E sabedoria nós vamos conquistar como? Com vida com Deus, fidelidade, jejum e oração e leitura da palavra. Só assim que nós vamos adquirir sabedoria. Meus amados, vai entrando, curtindo e compartilhando. Então, diante desse pedido tão ousado, tão de alto nível, o rei olhou ali para Neemias e pensou, como assim? Ele olhou e pensou. Então o rei me disse, e detalhe, Neemias fez essa petição ao rei, estando o rei com a sua rainha, do lado da sua rainha. Eu imagino que, nós mulheres, a gente é muito, digamos que nós temos uma visão mais ampla do que os homens, nós somos mais inteligentes e também nós somos impedimentos, se for o caso, para muita coisa, tá? Da mesma forma como a mulher, ela tem toda a sua graça como mulher, a sua inteligência, tudo aquilo que o Senhor nos dotou, nós somos mais ágeis, nós somos mais inteligentes, mas mulher é um bicho muito perigoso. E nesse caso, eu imagino que a rainha olhou para ele e pensou, como assim esse rapaz ousa fazer esse pedido para o meu marido? E diz a palavra do Senhor que, então o rei me disse, estando a rainha assentada junto a ele, no trono. Olha só o que o rei falou. Quanto durará a tua viagem? Ou seja, quanto tempo levará a tua viagem, se caso eu conceder isso para você? Quanto tempo você vai ficar ausente do palácio? O rei não questionou, o rei não foi empecilho. Deus estava ali usando o rei para permitir e liberar ele para sair do palácio, sair da Síria e ir até o país dele, que era Jerusalém, e ali ele fazer todo esse trabalho. Ele quem? Neemias. O rei perguntou, quanto tempo a tua viagem? Quanto tempo durará a tua viagem? E quando voltarás? O rei não questionou, falou assim, ele pode até ter pensado, mas ele não abriu a boca e não falou que não seria permitido, ou brigou com ele pelo tal pedido tão ousado. O rei só perguntou, quanto tempo vai durar a tua viagem? E quanto tempo você estará de volta? Olha que coisa tremenda. Eu quero te dizer, meu querido, que quando Deus está no negócio, que quando Deus está se levantando e abrindo os caminhos e abrindo as portas para te abençoar, ele levanta quem ele quer, ele usa quem ele quer, ele faz o grande olhar para você e não questionar as suas petições, mas concedê-las. E ainda aquele que está sendo usado ali, ele também não quer perder você. Ele perguntou, quando é que você voltará? Ou seja, não posso ficar sem você. Quanto tempo vai levar a sua viagem e quanto tempo você volta? Então o rei perguntou, vou deixar você ir e eu já quero saber quando é que você volta, porque você tem que estar comigo aqui. Porque ele servia ao rei. E ali, diante disso, imagino que Neemias deve que abrir um olho assim, tamanho, pro rei. E penso, meu Deus, como assim? Eu só fiz esse pedido e já estão me dando, já estão me consentindo a minha petição. Certamente ali no íntimo dele, ele glorificou a Deus. Ele exaltou o nome do Senhor, ficou calado e ele disse ao rei, ele respondeu ao rei da seguinte forma. O rei perguntou, quanto tempo durará a tua viagem e quanto tempo voltarás? E aprove ao rei enviar-me, apontando-me em um certo tempo. Ou seja, o rei permitiu para ele ir e voltar dentro de um tempo. E ele respondeu dessa forma para o rei, fala-me, rei, quanto tempo que o senhor quer? Que o senhor vai permitir eu sair daqui? Para que eu retorne no tempo que você me determinar. Então ele não explorou o rei, ele
ele falou para o rei de tal dia, do tempo que ele voltaria. E disse mais ao rei: se ao rei parecer bem, dei-me cartas. Olha só, Neemias era muito inteligente, sábio. Dei-me cartas para os governadores da além do rio, para que me deem passagem até que chegue a Judá. Ou seja, me dê cartas alegando que eu posso ir até Jerusalém, e todos que os governadores que eu passar por eles no decorrer do caminho, não venha me impedir de chegar até Jerusalém mediante as cartas de permissão, o decreto do rei. Ou seja, uma carta do rei era assinado pelo anel do rei, era um decreto. Então toda carta que qualquer rei decretasse, enviasse ali, todos que via a carta tinham que recuar, porque era o rei que estava mandando, era o rei que estava deixando ele sair da Síria e passar por toda a província da Síria, por todas as cidades, e cada cidade tinha os seus governadores, que poderia tentar impedir ele de sair do país. Então ele foi muito sábio, fazendo o rei essa petição, ainda pedindo cartas de apresentação diante de qualquer guarda que parasse ele ali, qualquer soldado que parasse ele no decorrer do caminho, para que ninguém impedisse ele de chegar até Judá. Olha que coisa gloriosa. Quando Deus quer nos abençoar, ele prepara tudo perfeito. Ele prepara, encaminha tudo certinho, o detalhe do detalhe. Quando a vitória chegar na tua vida, eu te digo nesta hora, quando a bênção do Senhor vir sobre a tua vida, Deus vai preparar ela tão perfeita, Deus vai entregar a vitória tão perfeita para você, que Ele se incumbirá de preparar, vai enviar o detalhe do detalhe. Será da forma como você sonha, será da forma como você ora, será da forma como você clama, será da forma como você escreve as suas cartas diante de Deus, será da forma como você pediu nas suas orações em prantos e choros. O Senhor é detalhista. O Senhor realiza o desejo do coração do homem. Aleluias. O Senhor, Ele vai realizar o desejo do teu coração. O Senhor vai te abençoar, vai levantar grandes, vai enviar pessoas para te abençoar naquilo que for necessário, vai levantar pessoas para cuidar de ti, vai enviar pessoas para te socorrer, vai enviar pessoas para te amparar nos momentos de dor e aflição. O Senhor vai enviar pessoas para te socorrer, assim diz o Senhor. Meus amados, vai entrando, curtindo e compartilhando. Se vocês não curtirem a live, muitas pessoas o TikTok já tirou da live porque vocês não têm curtido, e os que entram eles tiram também. Se vocês não curtirem na telinha, tec e compartilhar. Então diz a palavra do Senhor que ele pediu as cartas ao rei para os governadores além do rio, para que lhe dê passagem até chegar a Judá, Jerusalém. Como também uma carta para Asaf, guarda do jardim do rei, para que me dê madeira para cobrir as portas do paço da casa, e para o muro da cidade, para a casa em que eu houver de entrar. E o rei mas deu, segundo a boa mão de Deus sobre mim. Olha só, 3 coisas ele pediu. Primeiro, pediu para que o rei permitisse ele ir até ao seu país, a cidade de Judá, e edificasse a cidade. Segundo, ele pediu cartas de apresentação para que ninguém barrasse ele a sua passagem até chegar em Jerusalém. Terceiro, ele pediu recurso financeiro. Me dê madeira. Ele pediu o quê? Madeira. Me dê portas de passo da casa para o muro da cidade. Ele pediu recurso financeiro para construir e edificar novamente os muros e aquela cidade. Olha só, o que ele pediu certamente foi algo muito caro, foi algo muito estrategista. O rei teve que se dispor, não só de deixar ele ir,
fazer inúmeras cartas para ele e também liberar verba financeira para que ele pudesse edificar a cidade de Jerusalém. E para edificar uma cidade nós sabemos que precisa de verbas. Nós vimos aí, infelizmente, lá no Rio Grande do Sul ano passado, esse ano está acontecendo a catástrofe ali lá em Minas, na Bahia, todo ano, né, enchentes. Para edificar uma cidade precisa o governo e o Estado liberar verbas para construir novamente a cidade que foi destruída pela enchente. Vocês sabem disso. E para edificar uma cidade não era diferente, precisava de recursos para levantar os muros daquela cidade e edificar as ruas, edificar a cidade. Levantar o muro, o portão, então ia precisar de muito dinheiro. Olha que coisa poderosa. O Senhor usou aquele rei para liberar verbas financeiras e muito dinheiro para aquele homem edificar a cidade. E ele era apenas um servo. Ele era apenas um copeiro que servia a bebida e a comida do rei. Mas quando Deus quer usar, Deus usa os grandes para nos abençoar. Deus levanta os grandes para nos honrar. E o rei me deu segundo a boa mão de Deus. Então, ou seja, e o rei concedeu segundo a boa mão de Deus. Porque Deus estava usando o rei para abençoar o seu povo. O povo de quem? O povo de Israel. Como também, então, vim aos governadores da além do rio e dele as cartas. Ele foi em cada governador antes de sair. Falou, o rei decretou, o rei me liberou, sair da cidade, sair do país. Vou até o meu país, para que ninguém me impeça. E o rei tinha enviado comigo chefes do exército e cavaleiros. E mais. Indo o rei liberou a verba financeira e o rei liberou também uma comitiva. Pessoas que colocassem a mão no arado, colocassem a mão na massa. Liberou homens, chefe dos exércitos e cavalheiros, homens de guerra, homens de força bruta, para levantar a cidade. Eu pensou que ele ia levantar sozinho, por mais que tinha verba, não. Enviou, liberou os servos para ajudar na construção dos muros daquela cidade, porque tinha alguém que tinha que quebrar pedra, tijolo, não sei o que era pedra mesmo, madeira, ferro, não sei o que eles usavam para levantar um muro. Então tinha que ter força bruta. Levou as pessoas, enviou todas as pessoas, os seus servos e os seus cavaleiros para ser a mão forte de Neemias, porque Neemias foi tipo um engenheiro, só dando as coordenadas, faz assim, faz assim, faz assim, faz assim, e os demais só executando o projeto de Neemias através das suas forças bruta, porque Neemias era apenas um engenheiro que estava ali dando só as ordens. Olha que coisa poderosa. Gente, é motivo de nós glorificarmos a Deus, porque Deus é Deus poderoso demais. Deus, ele quer nos abençoar, ele move céus e terra. A palavra diz que Deus traz existência àquilo que não existe. Deus traz existência naquilo que não existe. Então foi com ele chefes do exército e cavaleiros. E o que ouvindo Sambalate e Tobias, servo amonita, lhes desagradou com grande desagrado que alguém viesse a procurar o bem dos filhos de Israel. No meio de tudo isso, tinha ainda os inimigos de Israel, que era Sambalate e Tobias, que muito se indignou, que muito se irou, vendo o rei liberar um empregado, um servo, copeiro, para ir ao seu país, que era cativo, ir ao seu país e administrar tudo aquilo, ainda dar recurso financeiro e ainda levar homens para ajudar ele na construção. Sambalate e Tobias muito se indignam, mas olha só o que aconteceu com eles. E cheguei, ou seja, o trajeto, Neemias foi até Jerusalém, ele diz aqui no versículo 11, e cheguei a Jerusalém e estive ali 3 dias.
E de noite me levantei, eu e os poucos homens comigo, e não declarei a ninguém o que Deus me pôs no coração. Tudo aquilo que Deus colocou no coração dele para fazer, ele ficou caladinho. Só fez essas petições para o rei foi liberando as pessoas.